O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Sejam bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Então, na última aula, vocês viram que a gente começou um livro novo, né? Um livro que para mim é um dos top 5 do mundo, tá? Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Então, quem está pegando essa aula sem ter assistido a primeira aula, mas que livro é esse? O livro original não tem esse na era digital? Volta lá para você entender, tá? Essa é uma nova edição que foi lançada no ano de 2020. Mas eu não vou explicar tudo de novo. Você tem que voltar lá na primeira aula para você entender do que a gente está falando aqui. Então, a gente começou a estudar a introdução do livro, né? Do Dale Carnegie. Fizemos a parte 1. E hoje a gente vai fazer a parte 2, eu dividi a introdução em 4 partes, porque é uma introdução bastante profunda, tá? Então, para nenhuma aula ficar maçante, toda aula ficar bem dinâmica e didática, eu dividi a introdução em 4 partes. Hoje é a parte 2, tá joia? Então, o que acontece? A gente começou a parte 1 falando de pessoas, né? Lembram? A gente começou falando que não é pra gente falar da gente, é pra gente falar dos outros, das pessoas, ok? Então, eu quero que vocês pensem que tem uma razão pela qual algumas pessoas conseguem influenciar, conseguem liderar e conseguem construir relacionamentos extraordinários, enquanto outras vivem cercadas de conflitos mal entendidos e conexões muito superficiais. E essa razão não é falta de inteligência, não é falta de conhecimento, nem falta de oportunidade, tá? Porque tem gente que fala que é porque eu nunca tive oportunidade na vida. Não é isso. A grande razão, que na verdade é um problema, é que essas pessoas que não conseguiram, elas tentam conquistar as outras pessoas sem primeiro aprender a valorizar essas pessoas. E é sobre isso que a segunda parte da introdução vai falar, tá? Por isso que eu quis fazer essa introdução da introdução. Foi para dar um spoiler para vocês já saberem mais ou menos em que terreno que a gente vai pisar hoje, tá? Aprender a valorizar as pessoas, ok? Então, a introdução do livro se chama Por que os conselhos de Dale Carnegie ainda são fundamentais. E eles são mesmo, né? A gente começou a perceber isso na parte 1, ok? Então, vamos para a leitura. Depois eu vou pegar o coração desse texto e gerar uma ferramenta de transformação para você conseguir colocar em prática na sua vida hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então, vamos lá. Como vivemos numa época em que a influência de celebridades pode ser emprestada e na qual é possível ser o centro das atenções da mídia, apenas reclamando de tudo e de todos, é ainda mais crucial que toda oportunidade de comunicação seja bem utilizada. Ou seja, cada meio de comunicação deve ser preenchido com mensagens que construam confiança, evoquem gratidão e agreguem valor a quem as recebe. A única coisa que não mudou desde a época de Dale Carnegie é que nesse ponto existe uma distinção clara entre a influência que é emprestada e difícil de manter e a influência conquistada e sólida. Carnegie foi o mestre da influência conquistada. Veja alguns de seus princípios fundamentais. Não critique, não condene, não reclame. Fale sobre o que interessa aos outros. Se estiver errado, admita. Evite constranger o outro. Esses princípios não fazem de você uma pessoa boa de papo, nem um grande contador de histórias, mas o lembram de levar em conta as necessidades do outro antes de falar. Eles o incentivam a abordar assuntos difíceis com honestidade e amabilidade. Eles o instigam a ser um gestor,
um cônjuge, um colega, um vendedor ou um pai ou uma mãe mais gentil e humilde. Em última análise, eles o desafiam a influenciar os outros, não por meio de encenação ou manipulação, mas utilizando o hábito genuíno de expressar mais respeito, empatia e amabilidade. Sua recompensa? Amizades enriquecedoras e duradouras. Negociações confiáveis, liderança convincente. E em meio à atual enxurrada de comportamentos egocêntricos, você terá uma marca registrada inconfundível. Como fazer amigos e influenciar pessoas é considerado o livro de autoajuda mais vendido de todos os tempos. Do ponto de vista atual, autoajuda é um termo inapropriado neste caso. Carnegie nem sequer usava essa palavra. Na verdade, esse foi o apelido atribuído ao gênero criado pelo sucesso estrondoso do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A ironia é que Carnegie não endossaria todos os conselhos atuais de autoajuda. Ele defendia toda a ação que partisse de um interesse genuíno pelo outro. Ensinou princípios que se originavam no prazer implícito de ajudar os outros a serem bem-sucedidos. Se fosse reclassificado, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas deveria ser considerado o livro de ajuda à alma mais vendido de todos os tempos, pois resume perfeitamente a regra de ouro tão bem enunciada por Carnegie. Os princípios abordados neste livro são mais do que técnicas de autoajuda ou autopromoção. São estratégias poderosas para uma mudança duradoura e produtiva em suas conversas, seus trabalhos em equipe ou em sua empresa. Ao aplicar esses princípios, você não só se tornará uma pessoa mais convincente e influente na vida dos outros, como cumprirá um propósito generoso a cada dia. Imagine esses efeitos multiplicados por dezenas de interações diárias, algo que a era digital lhe permite fazer. Imagine o efeito disso se dezenas de pessoas de uma organização seguirem o exemplo. Fazer amigos e influenciar pessoas hoje em dia não é pouca coisa. Em meio às inúmeras oportunidades de comunicação, essa é a sua melhor chance de fazer inúmeros progressos sustentáveis no relacionamento com os outros. E qual é o sucesso que não começa com relacionamentos? E agora vem o título Um Começo Suave. O mundo empresarial costuma desdenhar das soft skills, como foram chamados os princípios de Carnegie, as habilidades interpessoais, considerando-as, na melhor das hipóteses, algo meramente complementar às hard skills, que são conhecimentos específicos ou habilidades técnicas. Esse ponto de vista é um retrocesso. É necessário mudar paradigmas para mudar as interações. Soft skills, como a compaixão e a empatia, levam hard skills, como habilidades em programação, operações e projetos, a uma rara eficácia. Como? As soft skills conectam as hard skills à produtividade operacional, à sinergia organizacional e à relevância comercial, porque tudo isso requer um sólido comprometimento humano. Será que um gestor com altas habilidades técnicas, que passa o dia sentado dando ordens, prevalece sobre um gestor com os mesmos conhecimentos, mas que caminha em meio aos seus funcionários, é conhecido, visto e respeitado por todos? Embora o primeiro até consiga obter certo sucesso, coagindo seus subordinados durante um tempo, a sua influência é gravemente prejudicada, porque o poder que ele exerce não é outorgado pelos funcionários. A sua influência é apenas uma fachada com vida curta. Em seu livro Fora dos Trilhos,
o psicólogo corporativo Tim Irving relata a derrocada de 6 CEOs ao longo da última década. Cada uma dessas derrocadas foi desencadeada pela incapacidade do executivo de se conectar com os funcionários num nível tangível e significativo. Em outras palavras, cada um desses descarrilamentos foi resultado de um excesso de hard skills associado a um déficit de soft skills. Muito conhecimento técnico e específico e pouca capacidade de convencimento e liderança. E esses fracassos não são muito diferentes dos nossos. Os deles foram públicos, mas os nossos, às vezes, são tão palpáveis quanto. Perdemos a confiança de amigos, familiares, etc., quando simplesmente repetimos os mesmos comportamentos que nos levaram ao sucesso num relacionamento anterior, sem sentir a essência dos relacionamentos. Por que tantas pessoas bem-intencionadas cometem esse erro? Talvez a natureza sutil das soft skills dificulte o processo. Tendemos para aquilo que é mensurável. As hard skills podem ser testadas, ensinadas e transferidas. A maior parte dos livros de negócios é escrita com base nessa ideia, porque podemos acompanhar detalhadamente o progresso das hard skills, tanto no nível do indivíduo quanto no da corporação, com tabelas, métricas e relatórios. Não é o que acontece com as soft skills. É difícil reduzi-las a etapas. Muitas vezes são confusas e só podem ser quantificáveis quando obtemos como resposta relacionamentos melhores. Mas será que essas não são as medidas mais eficazes? De que adianta ter uma lista de realizações se elas levam a um retrocesso nos relacionamentos? Qualquer progresso baseado na autopromoção e na autoindulgência está fadado a não durar. Ok? Então, a segunda parte da introdução fica aqui e a gente vai continuar a parte 3 da introdução na próxima aula, tá? Agora, eu quero conversar sobre isso com vocês, né? Essa parte do livro, ela traz uma verdade que pouca gente está disposta a aceitar. As verdades, elas são doídas, né, gente? Então, eu vou sempre falar sobre isso, né? Que verdades, poucas pessoas estão dispostas a ouvir, aceitar, porque é verdade, tá? Qual é essa verdade? A verdade de que a influência verdadeira não é algo que você toma de alguém. É algo que você conquista, certo? A gente vive numa época em que qualquer pessoa pode ganhar atenção, né? Uma época super democrática, isso é bom. Então, assim, basta um vídeo viral, uma polêmica, uma crítica agressiva, uma postagem provocativa. Mas atenção, gente, não é influência, entendeu? Você ter aqueles 5 minutos de atenção, você não está influenciando. Visibilidade não é respeito. Ter aquela montoeira de views, mas por causa de uma polêmica, por causa de uma coisa negativa, não é respeito. Ninguém está te respeitando. As pessoas estão te dando visibilidade. É diferente. Aqui a gente já tem um bingo, né? Existe uma enorme diferença entre influência que lhe é emprestada, que é isso que o livro está falando, né? É momentânea. E uma influência que é conquistada. A influência que é emprestada, ela depende das circunstâncias. Então, ela vai depender da moda, do algoritmo, da aprovação momentânea das pessoas, né? Da polêmica que você conseguiu criar, né? Mas a influência que é conquistada, ela permanece. Por quê? Porque ela é construída sobre uma base de confiança, sobre uma base de respeito, sobre uma base de caráter, ok? E foi exatamente isso que o Dale Carnegie ensinou no primeiro livro. Ele defendia princípios muito simples, porém extremamente poderosos. E aí o livro fala, não critique,
Não condene, não reclame. Fale sobre aquilo que interessa aos outros e não a você. Admita seus erros. Evite constranger as pessoas. Então, olha só, são 6 coisas muito simples e poderosas, né? É simples, mas quantas pessoas realmente fazem essas 6 coisas? Pensa aí nas conversas que você presencia diariamente, nas suas redes sociais, no seu ambiente de trabalho, até dentro da sua própria família. Quantas vezes a gente vê as pessoas tentando vencer as discussões, mas perdendo os relacionamentos? Outro bingo aí, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas tentando provar que elas estão certas, mas destruindo a confiança de quem está ao redor delas, apenas para elas provarem que estão certas, né? O Carnegie, ele nos lembra, nessa parte do livro, que relacionamentos fortes não são construídos através de superioridade, né? Relacionamentos fortes são construídos através de respeito. Porque ninguém gosta de ser humilhado, gente. Ninguém gosta de ser atacado, ninguém gosta de se sentir inferior. É ou não é? Né? Todos gostam de se sentir o quê? Valorizados. Todos gostam de ser ouvidos. Todos gostam de ser compreendidos. E é justamente aí que nasce a tal da verdadeira influência, né? Quando você demonstra um interesse genuíno pelas pessoas. Quando você escuta elas antes de responder. Quando você procura entender antes de julgar. Quando você escolhe ter empatia em vez de escolher o seu ego, né? O mais interessante é que ele nunca ensinou manipulação, o Dale Carnegie, né? Que também é uma coisa muito poderosa, mas ele não foi por esse viés. Ele ensinou transformação interior. É diferente. Ele ensinou que a influência sustentável, ela nasce da generosidade, da humildade, da capacidade de servir. Isso é lindo, né? Olha que bingo de milhões, né? É por isso que nessa edição a equipe do Dale Carnegie faz uma observação muito poderosa na introdução, né? Falando que talvez esse não seja o maior livro de autoajuda de todos os tempos, porque ele é classificado assim, né? Talvez ele seja o maior livro de ajuda à alma. Isso é muito maior do que a autoajuda, né? Porque o foco do livro nunca foi apenas melhorar a sua vida, minha vida, a vida de nós todos, né? O foco do livro sempre foi melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Olha a diferença. Porque quando você faz isso, a sua própria vida melhora muito naturalmente. E esse é um princípio que muita gente esqueceu nessa era digital que a gente vive, né? Porque a gente vive cercado por mensagens de autopromoção, né? Todo mundo quer se autopromover. Então olhe para mim, veja minhas conquistas, né? Observe o quanto eu sou importante. É ou não é assim as redes sociais, né? Só que o Carnegie, ele propõe algo completamente diferente, né? Olhe para os outros, ajude os outros, valorize os outros. Olha que bingo aí. E tem uma razão prática para isso funcionar, né? Ele explica nessa parte do texto. Ele fala que relacionamentos são a base de praticamente tudo, dos seus negócios, da sua carreira, da sua família, das suas parcerias, da sua liderança, de todas as suas oportunidades. Nenhum sucesso duradouro acontece isoladamente. Todo crescimento que é significativo, ele passa por pessoas. Novamente aí, pessoas. E é exatamente por isso que desenvolver habilidades interpessoais para lidar entre as pessoas é tão importante, né? Essas são as chamadas soft skills que o livro fala, né?
Durante muito tempo, o mundo, principalmente o mundo corporativo, né, do trabalho, valorizou apenas as hard skills. O que são as hard skills que o livro fala? É o conhecimento técnico, né? São os processos, as ferramentas, as certificações, né, os diplomas. Só que existe, gente, algo muito mais valioso, né? As soft skills, que é a empatia, a comunicação, a escuta, porque comunicar é ouvir e falar, não é só falar, tá? O respeito, né? A capacidade de conseguir conectar pessoas. E esse conhecimento abre portas, né? O conhecimento das hard skills, o conhecimento técnico, também abre portas. Mas os relacionamentos é que vão manter essas portas abertas. Outro bingo aí, né? O texto ele traz até um exemplo que é muito impressionante. Ele fala de diversos CEOs, né, extremamente competentes, que fracassaram. E não foi por falta de inteligência, não foi por falta de estratégia, foi porque eles não conseguiram criar conexões humanas reais, né? Com os funcionários deles. Eles tinham as habilidades técnicas, as hard skills, mas eles não tinham influência que fosse genuína, né? As soft skills. E isso serve para todos nós, porque você pode estar falando aí, mas eu não sou CEO de nenhuma grande empresa, mas serve para você também. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente precisa aprender mais, estudar mais, fazer mais cursos, ou seja, ter mais conhecimento, certo? Quando, na verdade, o próximo nível que a gente quer, ele pode depender de algo muito mais simples, que é aprender a se relacionar melhor, certo? Quantas pessoas aqui não conhecem um amigo, um colega, que tem uma inteligência fora do normal, já era para ter subido de cargo há muito tempo, já era para estar voando, mas não sabe lidar com pessoas, tem um problema enorme com hierarquia e ele fica lá embaixo, ele continua lá embaixo. É ou não é? Né? Agora você lembrou, né, de um monte de gente, né? Às vezes essa pessoa é até você, né? Se for você, você vai ser muito privilegiado com esse livro, ok? Pensa aqui comigo. Você está buscando a atenção das pessoas ou você está buscando a confiança das pessoas em você? As suas conversas aproximam as pessoas de você ou afastam as pessoas de você? Você costuma ouvir para conseguir compreender ou você costuma ouvir apenas para responder essas pessoas? Né? São perguntas que vale a pena a gente pensar, né? Porque a qualidade dos seus relacionamentos é que vai determinar a qualidade da vida que você tem, querendo ou não querendo, né? E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. É o desenvolvimento de uma mentalidade que seja de prosperidade, que seja baseada em crescimento, em consciência e em conexão humana. Porque a prosperidade verdadeira, ela não é construída apenas por conhecimento, né? Ela é construída por relacionamentos saudáveis. Então, na Cartilha Mente de Ouro, eu te ensino como que você fortalece a sua autoconfiança sem ser arrogante, como que você desenvolve inteligência emocional, como que você melhora a sua comunicação, como que você constrói relacionamentos mais saudáveis e como que você cria uma mentalidade que seja de prosperidade, mas que também seja sustentável, ok? E junto da cartilha você recebe um bônus que é o Cofre Dourado da Prosperidade. Ele traz exercícios práticos, diários, curtinhos, tá? Para você ir fortalecendo a sua nova identidade, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E eu vou ficar extremamente lisonjeada se vocês acessarem, tá? Agora, escreve aqui nos comentários qual o princípio do Dale Carnegie que você acredita que você mais precisa aplicar na sua vida hoje. Eu falei 6, lembra? Se você não lembra, é só você voltar um pouquinho aqui na aula que você vai ouvir de mim, tá?
Então você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende apenas a se desenvolver, aqui você aprende a se conectar com as pessoas. Porque o sucesso verdadeiro, ele não acontece sozinho. Muita gente gostaria, mas não acontece. Ele acontece através das pessoas, através da confiança que as pessoas têm em você, através da empatia que você desperta nessas pessoas. Ou seja, através daquela influência que você conquista, a influência conquistada. E quando você aprende a melhorar a vida das pessoas ao seu redor, a sua própria vida começa a mudar também, é um fato, tá? Então, quero que vocês guardem que a influência mais poderosa, ela não nasce da sua exposição nas redes sociais, onde quer que seja. A influência mais poderosa, ela nasce da confiança que você cria nas pessoas, tá? Não nasce da autopromoção, nasce da sua capacidade de servir a essas pessoas, ok? É por isso que você está aprendendo aqui comigo que relacionamentos não são um detalhe do seu sucesso. Os relacionamentos são a base do seu sucesso, ok? Porque toda oportunidade vai passar por pessoas. Toda liderança vai passar por pessoas. Toda prosperidade vai passar por pessoas, ok? Então, como sempre, eu termino a aula te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, curte essa aula, comenta o que você achou, me dá um feedback, responde as perguntas que eu te fiz nessa aula aqui embaixo nos comentários, manda essa aula para alguém que você sabe que da mesma forma que você vai mudar a sua vida, essa pessoa também pode mudar a vida dela. Ativa o sininho das notificações, porque todo dia tem aula às 7 horas da manhã, aula nova para você. Continua comigo, porque na próxima parte da introdução, a gente vai aprofundar ainda mais esses princípios que transformaram esse livro em um dos livros mais influentes da história. E eu não estou exagerando quando eu falo isso, ok? Um beijo grande no coração de vocês.